Quem está com Bíblia? Olha, sempre tem crente. Gente, a gente precisa lembrar, é bom demais ter uma Bíblia. E andar com ela é maravilhoso. Você tem que andar no meio da rua com aquela Bíbliazinha assim, parece um tijolo, sabe? 2 quilos, aí você passa o irmão, você Pai, Senhor, irmão. É gostoso demais esse negócio. Fala o teste para você ver. Isso é inspirador. Você não quer parar mais de sair dando glória a Deus, Pai, Senhor, no meio da rua. Nós vamos ler do verso 8 a 23. Gente, um pouco longo o texto, mas vale a pena. Tem um motivo, tá bom? Então você que está com sua Bíblia vai marcando. Se você não está com sua Bíblia, mas tem aquele aplicativozinho no celular, aí você marca também no seu celular, tá bom? 2 Reis, capítulo 6 a 8, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada aqui no telão. Vamos lá. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Algumas pessoas vão dizer várias vezes, repetidas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizeste prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam e bebam e voltem para os seus. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E ele os despediu e voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Aleluia. Vamos colocar o banner de hoje. Vamos ler comigo, 1, 2, 3. Olhos abertos, com fé, mais uma vez. 1, 2, 3.
olhos. Aleluia. Quem somos nós? Eu e você, diante das pressões da vida. Quem somos nós e como nós reagimos aos dias difíceis, às pressões que chegam. Porque vão ter dias que parece que tudo é problema. Vão ter dias que parece que um exército se levanta, um exército nos cerca, e que a gente, para onde olha, é o fim. Não dá para ir, não dá para seguir. Para onde a gente levanta os olhos, a gente vê o fim, a gente vê morte, a gente vê destruição. E é no meio desses dias, nos meios dos problemas, no meio da pressão, que nós vamos revelar quem nós somos. A pressão revela quem somos no nosso íntimo. Tem gente que leva uma topada e grita: "Ah, vou morrer!" Tem gente que leva um tiro e sai dirigindo o carro calmamente para o hospital. Há maneiras diferentes de reagir às pressões. Certa vez eu conversava com um amigo querido, e ele me contava que perto do seu negócio, ele tem um negócio valioso, que ele construiu com muito suor, difícil, com muito trabalho. Perto dele havia um negócio muito simples, e esse negócio começou a pegar fogo. E houve um desespero entre as pessoas, todos desesperados, e vai acabar com o seu negócio. Ninguém estava preocupado com um negócio simples, estava preocupado com um negócio valioso. E ele simplesmente disse em seu coração: se o fogo acabar com tudo, a gente trabalha e reconstrói. Ponto. Teve paz, calma, tranquilidade. Deus agiu, o fogo apagou e o negócio está de pé. Há maneiras diferentes de reagir em meio à pressão, e a pressão, ela revela quem nós somos. O texto vai nos dizer que quando o moço do profeta viu que a casa humilde na pequena cidade estava cercada, ele logo gritou: "Ai, meu Senhor, que faremos?" Imagine o desespero do moço. Ele se levanta, abre a janela, olha e vê a cidade tomada, exércitos, espada, carros de guerra, cavaleiros armados, lanças, escudos, e ele grita: "Ah, meu Senhor!" Aí vem Eliseu. Imagina Eliseu se levantando naquela calma: "Esse menino não sabe nada, essa juventude." Ele dá aquela brechinha assim na janela e diz: "Solomai anima de homem." Relaxa, boy. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não há motivo para desespero. O texto vai nos dizer que o rei da Síria, o texto começa assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Quem estava em guerra? Era Israel contra a Síria ou era a Síria contra Israel? O rei da Síria. A Síria estava em guerra. Não era Israel quem deu esse passo, a Síria deu esse passo. Porque tem muitas guerras na sua vida que não é você que vai começar. Elas simplesmente se levantam, simplesmente acontece. O que eu e você precisamos é estar preparados para enfrentá-las. Elas simplesmente urgem. Quando você menos espera, você está no meio de um turbilhão, uma problemaça. É um lado médico que você não esperava, é um problema na conta bancária, no trabalho, nos negócios, na empresa. A Síria então estava em guerra contra Israel. A Síria era uma nação antes de Israel ser nação. Antes de Israel ser povo, a Síria já era um povo. Eles eram experientes em batalha. Seu exército era famoso, conhecido, era destruidor, era avassalador. Por onde eles passavam havia morte, havia destruição, eles tomavam conta de tudo. Esse era o exército sírio. Não havia chance de Israel vencer a Síria. Eles eram numerosos, eles eram poderosos, eles eram espertos, preparados, inteligentes. Eles sabiam o que tinham que fazer. Eles tinham carros de guerra, eles tinham espada, eles tinham arco, eles tinham homens treinados. Eles eram estrategistas.
O texto então diz que o rei entrou no seu quarto, montou uma estratégia, se preparou todo, montou um plano e disse: vamos montar acampamento ali, porque nós vamos pegar agora esse povo de Israel. Ele monta o acampamento, a estratégia está formada, não tinha como dar errado, era infalível. Mas sempre que o rei mandava, ele armava acampamento no lugar, Deus mandava o povo de Israel ir para outro lugar. Sempre que o rei armava uma estratégia no lugar, Deus mandava Israel ir para outro lugar. Era como ele dizendo: essa guerra eu não quero que você lute. Tem guerras que você não precisa lutar. Deus manda te dizer nessa noite: não entra nessa guerra. Porque tem guerras que Deus vai te dar armas para lutar, tem guerras que Ele não vai dizer para você lutar. Ele te diz: sai dessa guerra, essa guerra não é sua, eu não te chamei para batalha, quem vai na frente sou eu. A gente parece que quer enfrentar tudo. Somos super-homens, super-girls, e a gente sai querendo resolver tudo no peito e na asa. Muitas guerras a gente levanta, a gente é especialista em arrumar problema, mas tem outras que se levantam e a gente não precisa lutar. A gente tem um Deus que vai na frente, que peleja por mim, que peleja por você. Não entre nessa guerra. Tem guerras que se levantam que são apenas distrações para nos roubar a paz, para nos tirar o foco, para dizer: sai daí, não é teu lugar, tu não merece, tu está no lugar errado. Sai só para bagunçar a nossa vida. E a gente parece que cai de cabeça. São distrações, coisas que se levantam apenas para nos enfraquecer, para roubar a nossa paz, tirar a nossa atenção. Deus te diz: não entre nessa guerra, essa guerra não é sua. O inimigo trama, o inimigo faz barulho, o inimigo se levanta, mas ele não tem poder contra o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel, o nosso Senhor e Cristo. Ele vai na frente, abre caminho, quebra as correntes, tira os espinhos, levanta os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. É Ele. Não adianta ficar caindo nessas trampas, nessas armadilhas e entrando tudo que é problema, não. Tem problema que não é para você entrar. Tem muita gente tomando decisão sem orar. Quando o moço gritou: ai meu Senhor, ele não saiu do lugar não. Ele disse: vou ficar aqui, o homem está aqui, a oração está aqui. Não entre nessa guerra. O rei Sírio era experiente, seu exército era experiente, sua estratégia era infalível. Ele deita no seu quarto, pensa, Deus fala para Eliseu. O rei da Síria era experiente, seu exército era infalível. Ele chama os seus soldados mais leais, começa a falar, Deus fala o WhatsApp para Eliseu. Porque quando Deus peleja, quando Deus está no negócio, Ele sempre vai nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Por que tantas vezes a gente quer seguir do nosso jeito, longe da palavra de Deus, longe daquilo que Deus nos instrui? Porque a gente não se prostra mais para ouvir a voz do Senhor? Nós somos uma geração de crente que não escuta mais a voz de Deus. Gente, de vez que Deus fala comigo, eu tenho vergonha de falar para as pessoas, que eu digo: pô, vai me chamar de doido. Mas Deus fala. A gente só precisa estar com os ouvidos abertos, com o joelho dobrado e falando, conversando. Nada passa despercebido aos ouvidos do Senhor. Nenhuma oração passa em branco no céu. Agora a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Aí tem gente que não abre a Bíblia. Aí reclama que Deus não está falando. Não reclame que Deus não está falando com você se você não vai à palavra de Deus. Não reclame. Deus vai na frente. E Ele sempre está falando para o seu povo. O texto vai nos dizer que esse levanta a barraca, tira a barraca, muda de lugar, não é aqui, não é uma, duas vezes, não, repetidas vezes. 1 ano e 6 meses acontecendo isso. Ninguém gosta de mudança. Você gosta de mudança? Quem gosta de mudar? Mas Deus não dava o povo toda hora se levantar. Ei, não é aí não, se levanta. Não, Deus, mas tá bom aqui. Não, mas você vai se mudar. Mas Deus, Senhor, aqui é legal. Tem sombra, tem água, tem tranquilidade, tem paz. Levanta e vai para onde eu estou mandando. E Deus vai mandando você sair do lugar para te proteger, enquanto cansa o inimigo. O inimigo ficou furioso, o inimigo ficou agitado e você
tranquilo, protegido, ó, resguardado no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não questione as mudanças daquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo faz planos para te cercar, mas ele não tem poder. A gente não gosta de mudar, mas tem hora que a gente precisa mudar. A gente precisa sair do lugar quando Deus manda. A gente precisa se movimentar quando Deus manda. Tem muita gente dormindo na zona de conforto, paradinha, relaxada, tranquilinha. Aí o problema está lá, a bronca está lá, o inimigo está lá, a pancada está lá, e você não sai do lugar. Não, eu gosto. Está tudo em ordem, está não. Só problema na tua vida, só problema na tua história. A mudança, quando vem de Deus, é proteção, é cuidado, é zelo. Então obedece a palavra de Deus. Deus está te dizendo nessa noite: quando eu mudar, você muda de lugar. Sai do lugar que você está. O inimigo fica furioso. Eu tento isso, ele faz aquilo. Eu vou por aqui, ele vai por ali. Fica doido. E Deus está te protegendo. Aceita a mudança de Deus, que Ele está bagunçando as estratégias do inimigo para te proteger. Aceita as mudanças de Deus. Não entre nessa guerra. Não reclame das mudanças que Deus vai fazendo. Ele ouviu coisas que falaram de você em lugares que você não estava. Ele viu planos que fizeram sobre sua vida em mesas que você não estava sentado. Ele não vai te amar contra você porque te ama, mas Ele te diz: sai do lugar. Sai do lugar. Eu tenho certeza que Deus está falando nessa noite a algum coração: sai do lugar. Tu estás teimando, tu estás teimando, tu estás teimando, e eu estou te dizendo nessa noite: não entre nessa guerra, aceite a mudança, porque Ele peleja por você. O rei da Síria ficou furioso, o texto vai dizer. Irado. 1 ano e 6 meses, plano frustrado. Então o texto diz que ele chama o seu Sid Clay, diz: Sid, revela para mim quem dos nossos está a favor do rei de Israel. Aí Sid, conhecedor, diz: você é que tem um homem de Deus lá. Deus tem um Wi-Fi com ele. Porque tem uns profetas que tem Wi-Fi, não é verdade não. Ele lança um negócio assim que é certeiro, não seja, pá! Quando o senhor vai dormir, pensa, ele, Wi-Fi, o Eliseu. Quando o senhor para, senta na sua mesa, começa a escrever a estratégia, pô, lá em Eliseu, não passa nada. Ele dizia: onde é que esse homem está? Aí tem alguém que se levanta e diz: eu sei! Aonde? Em Dotã. Que é isso, Dotã? Ah, é uma cidadezinha lá perto de Samaria. Ah, então manda. Aí disse que o rei ficou furioso. Ele não mandou um homem para pegar um homem, não. Mandou um exército, carro de guerra, espada, arqueiro, aqueles homens todos, um trombone de gente. É aí que, quando Eliseu acorda, o moço vai à janela, abre: ai, meu senhor, o que a gente vai fazer? Aí Eliseu diz: está com medo de quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. Ele cuida de tudo. Ele vai na frente. Ele sabe todas as coisas. Ele não dorme. Ele não cochila. Ele é o sentinela. Ele protege a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está com você. Você nunca esteve sozinho nem sozinho. Quantas vezes você achou que estava? Não estava. Quantos anjos Deus já levantou na tua vida para te cuidar, para te fortalecer, para te pegar pela mão, para te dizer que você não está sozinho, sozinho. Nós temos um Deus maravilhoso que peleja, que está na guerra, que vai à nossa frente. O texto vai dizer então que os inimigos estavam ao derredor. Os inimigos estavam, olha só, ao derredor, não era ao redor. Eles estavam ao derredor. E aí ele diz: Senhor,
abre os olhos do moço para que ele veja. Então, quando Deus abre os olhos, que aqueles olhos são abertos, ele consegue então ver que muito mais são os que estão ao nosso redor. O inimigo está ao derredor, e os anjos de Deus estão ao nosso. O inimigo está ao derredor, e os anjos de Deus ao nosso. Ele está sempre nos protegendo. Nós precisamos pedir, antes de vencer o inimigo, a gente precisa pedir a Deus para abrir os nossos olhos. A palavra de Deus me diz que Ele está ao nosso derredor, como um leão rugindo, mas Ele precisa lembrar que quem manda na casa é o leão da tribo de Judá. Ele vai fazer barulho, vai fazer na casa de Pantanha, aqui quem manda é Jesus de Nazaré. E a nossa vida precisa estar pautada nessa verdade. A gente precisa ser um povo que confia mais no Senhor. O moço estava cego, e a cegueira do moço dentro de casa é pior do que a do exército fora de casa. Então eu e você precisamos ser um povo que ora para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa ver as verdades do seu Evangelho. Que mundo é esse que a gente vive? Que povo é esse que nós somos? Sempre se moldando à cultura, aos valores do mundo. Que povo é esse? Que testemunho é esse? Que igreja é essa do século 21? Que tanto recrimina os que passaram, mas que deram a sua vida para que a igreja continuasse de pé, e hoje nós não temos coragem de fazer nada pelo Evangelho. Muitas vezes a gente está na igreja somente porque está, mas se tiver um aniversário do filho, do neto, de um vizinho, do prédio, que a gente não fala, que a gente não conhece, mas que a gente encontrou na portaria, a gente usa de pretexto para não estar na igreja, para não adorar o Senhor, para não sair, a gente não se posiciona mais no trabalho, não se posiciona na escola, não se posiciona na universidade. O povo tem medo de ser cristão, quer ser cristão nas quatro paredes. Na igreja aqui a gente está confortável, está seguro, maravilhoso. Mas há um mundo lá fora, onde eu e você precisamos, com os olhos abertos, abrir os olhos dos nossos irmãos, através do poder da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida. Se a graça de Deus recaiu sobre mim e sobre você, nós precisamos avançar, gente. Eu tenho andado muito triste, preocupado, incomodado e agonizando em orações, para que nós sejamos um povo fortalecido, para que a gente não seja um povo caído, para que a gente não seja um povo sem valor, relativizando o que é absoluto. Não, absoluto é absoluto. Nós precisamos fazer o certo, mesmo que o mundo esteja caminhado para um lugar errado. A gente precisa ser um povo que se levanta na capacidade de dar a sua vida para defender a igreja de nosso Senhor, defender os nossos irmãos, pegar pela mão, não apontar, não julgar, não acusar, mas trazer para perto, ensinar. Nós somos uma igreja assim, uma igreja que tem essa tendência de abraçar, não de expulsar, porque muito sabe aquele de onde foi tirado, para poder entregar a graça de Deus que recebeu sobre a sua vida. Que com os olhos abertos a gente possa ser esse povo. A pressão então vai revelando quem nós somos. É na pressão que a gente sabe como está a nossa visão. A pressão revelou a falta de visão. Eu vou repetir, a pressão revelou a falta de visão. Porque muitas vezes nós seguimos cegos e o inimigo nos cega, para que a gente não veja o que Deus está fazendo. Nós precisamos orar todos os dias: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as verdades do Teu Evangelho. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu pare de ver o dom que o Senhor me deu na internet, volte meus olhos para a Tua Palavra. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Abre os olhos dos meus filhos. Abre os olhos do meu cônjuge. Tem muita mulher reclamando do marido, muito marido reclamando da mulher, mas não ora. Quantas vezes você orou pela pessoa que está ao seu lado para que ela se convertesse, para que ela conhecesse a Cristo, para que ela aceitasse ao Senhor Jesus? Tem muita gente reclamando dos filhos que se perderam. Quantas vezes você orou para que os olhos dos seus filhos fossem abertos?
Deus abre os olhos, queridos. E quando Ele abrir, você vai ver que muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua prova tem limite, viu? Deus está com você, você não peleja sozinho. Seu desafio tem limite, a sua dor tem limite. O diabo não faz o que quer, ele não tem poder para fazer o que ele quiser, não. Ele tem limite, ele só vai a lugares onde Deus permite, ele só chega onde Deus permite. A Bíblia diz que ele está feito um leão de redor rugindo, mas perto mesmo quem está, o leão da tribo de Judá. E ele está aqui no meio de nós, mostrando para você que o poder é dele, a glória é dele, o reino é dele. Não saia daqui com a forma que você entrou. Minha oração é que você deixe nos pés desse altar hoje toda a sua falta de fé. Seus olhos trancados, cerrados, hoje sejam abertos. Que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, que haja vida. Mas são os que estão conosco dos que os que estão com ele. Eliseu então ora agora para que o Senhor segue os inimigos. Ele ora então, eles estão cegos, ele pega pela mão e diz: não é por aqui não, vamos comigo. Os inimigos vão andando cegos, eles não esboçam nenhuma reação. Quando ele chega no centro de Samaria, então Eliseu agora olha: Senhor, abre os seus olhos. Quando os seus olhos são abertos, onde é que eles se veem? Eles estão agora cercados. Aqueles que cercavam agora estão cercados. O rei de Israel olha para Eliseu, o profeta, e diz: e agora? Posso matar? Mato, meu senhor. Só que ele esqueceu que aqui é evangelho. Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando ele tiver sede, dá-lhe de beber. Não mate, põe à mesa, dá-lhe de beber, serve um banquete. O nome disso é graça. É isso que a gente vive aqui. É quando o miserável do Mefibosete tem acesso à mesa do rei. É quando eu e você, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, temos acesso à mesa. Te fez mal, te traiu, te roubou, te enganou, te acusou, põe a mesa. Para que todo mundo veja que aqueles que tramaram contra você vão comer da prosperidade que o Senhor vai te dar. Isso é evangelho. Isso é a graça de Deus sendo derramada. Nós não temos o que temer, queridos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-lhes uma mesa na presença dos meus inimigos. Cale-se, ó. Responde. Deus está com você. Essa história termina com todo mundo sentado numa mesa, sendo servido por Israel. Sabe como a sua história vai terminar? Você sentado numa mesa, nas bodas do Cordeiro. Deus vai te abençoar tanto que quem armou contra você vai sentar na tua mesa para comer da prosperidade que Deus está te dando, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É graça, não é por merecimento, não. Eu e você nada fizemos para tudo isso, mas no Evangelho o fim é comunhão, o fim é mesa, o fim é perdão, o fim é amor, o fim é alegria. Na mesa tem que compartilhar. O fim não será
e vingança. Talvez você tenha alguém para perdoar nessa noite. E Deus está bradando no seu coração. Prepara-se uma mesa. O fim não é morte. O fim é misericórdia. O fim não é guerra. O fim é paz. E o texto termina dizendo que os sírios não levantaram mais guerra contra Israel. Deus te chama para confiar, viu? Quando você só não souber o que fazer, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. É difícil. É muito difícil. Confia no Senhor. O problema é justamente esse, a gente não quer confiar. Crer é fácil, confiar não é. Dizer que crer é tranquilo, é fácil demais, é bom. Confiar já é outra coisa. Aceitar é outra coisa. Quando você não souber para onde ir, não saia do lugar. Só saia para o lugar que Deus te manda. Quando você estiver em dúvida, não souber para onde ir, não ouvir a voz do Senhor, não saia do lugar. O moço de Deus viu o exército, entrou em desespero. Ai, meu Senhor! Mas ele não saiu correndo, ele disse: a bênção está aqui, a oração está aqui, eu vou ficar aqui, eu não sei para onde ir, eu vou ficar no lugar certo. E quando você estiver sem solução, faça como Eliseu, ore. Quando você trabalha, você colhe os frutos do seu trabalho. Mas quando você ora, você colhe os frutos do trabalho de Deus. A única maneira de você não se preocupar é que nós possamos nos levantar como um povo de oração.